Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos recursos morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje cá estamos com a minha filha do coração, Alessandra. Olá, pessoal. Muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio e boas escolhas para todos nós. Angélica Lopes, meus olhos de safira. Um prazer estar aqui e que seja o estudo, a nossa alavanca de progresso. E Guilhermina. Que bom que estamos de novo aqui juntos, estudando. Hoje nós vamos dar sequência a este tópico Anjos e Demônios, estudando a pergunta 129 do Livro dos Espíritos. Aparentemente, essa pergunta seria como se fosse uma repetição da anterior. Mas há algumas diferenças. Percebe-se nitidamente que há, na resposta dos espíritos, uma determinada intenção característica que nós vamos hoje fugir um pouco do esquema habitual e eu vou fazer a leitura da pergunta e da resposta e vou mostrar para vocês aonde eu encontro essa pequena diferença que faz toda a diferença dentro do nosso estudo. A pergunta de Kardec é: os anjos percorreram todos os graus da escala? Respondem os espíritos: percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Vejamos, ou seja, aqui, nesta resposta, de aceitar sem murmurar ou levar mais tempo, é uma questão fundamental de processo de aprendizado via livre-arbítrio e experiências dentro da lei de causa e efeito. É o caso de imaginar uma coisa. Quem imaginaria um grande facínora, um grande criminoso de um passado remoto, hoje, numa condição de angelitude? Quem imaginaria isso? Só que, como dizia Dona Zilda Varenga, só existe uma destinação a qual nós estamos inexoravelmente comprometidos. Nós todos vamos ser felizes. Gostemos ou não, nós todos vamos ser felizes. Mas com uma felicidade que a nossa condição ainda primitiva ainda não consegue determinar. É a felicidade
daquele que tem a plena consciência de si como espírito, tem as conquistas morais realizadas que lhe dão a dimensão do que ele é como criatura divina, e o mais importante, que esta evolução dá a ele uma condição de um co-criador. Ele deixa de ser apenas um elemento passivo do processo evolutivo e passa a exercer o seu livre-arbítrio em toda a plenitude e com toda a sua carga de experiências que permite a ele perceber o outro. E quando se fala do outro, vai desde uma pessoa até a população inteira de um planeta. Imaginemos Jesus, que é um espírito puro, que é o padrão. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos nos diz que o paradigma que nós devemos seguir é Jesus Cristo. Então, esse espírito que se chamou Jesus de Nazaré e que nós chamamos de Cristo, porque Cristo significa Messias, do idioma hebraico vertido para o grego. Esse Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o escolhido. Ele não foi escolhido, ele tinha uma bagagem e se preparou adequadamente durante um período que nós sequer imaginamos, para poder baixar o seu teor vibratório e poder utilizar um corpo semelhante ao nosso. Imaginemos o trabalho que esse espírito teve para poder chegar à nossa condição. Tanto é que quando na crucificação ele disse: tudo está consumado, meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o que aconteceu? Um terremoto em Jerusalém rachou a parede do templo, rachou a parede da Fortaleza Antônia dos romanos. Houve uma tempestade fora do comum, ou seja, a energia vital liberada por aquele corpo foi quase como se fosse de um artefato nuclear. Imaginemos isso, tá? Mas para chegar àquela condição, ele levou um tempo, ele não nasceu perfeito. Nós temos apenas a noção do que ele é hoje. Não sabemos como ele chegou até esta condição. Será que ele foi sempre correto e perfeito e evoluiu muito rapidamente? Ou será que ele levou mais tempo, milênios, bilhões de anos, sabendo que o espírito é imortal? O que são bilhões de anos para evoluir? Não é? Então, é exatamente essa discussão que eu estou trazendo para a mesa. E o que você fala, Guilhermina? Seguindo o teu pensamento, a pergunta de Kardec é que se os anjos, que já vimos no outro programa, percorreram todos os graus da escala. Não seria assim, não teria sentido que não fosse assim, né? É evidente que todos teremos que caminhar com todos os degraus, com todas as oportunidades de forma igual. O que nos compete é aproveitá-las da melhor maneira possível. Burilar as nossas idiosincrasias pessoais e para chegar, porque chegaremos lá. De uma maneira ou de outra, num tempo ou não, chegaremos lá. Então, e aí, quando ele coloca aqui
que os anjos percorreram todos os graus, mas uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais rápido, e os outros gastaram um tempo maior, é aquilo que você falou. Para isso que nós temos o livre-arbítrio. Essa condição do livre-arbítrio, que muitas das vezes a gente não pensa, a gente não gosta de pensar porque incomoda, porque o livre-arbítrio, para a nossa situação de encarnado de hoje, vamos raciocinar, estamos em 2023, planeta Terra, e dentro de cada um de nós, na nossa etapa de evolução, o livre-arbítrio, ele às vezes nos incomoda. Aí a gente tem que optar. É porque remete à responsabilidade, exato, né? Exato. Responsabilidade pelas nossas escolhas. Exato. E aí você começa, isso atinge determinadas coisas às quais ainda estamos agarrados. Sim. As coisas que a gente ainda está arraigado ali e, puxa vida, não dá para disfarçar. Não, não é isso. Não é uma coisa efêmera, não é uma coisa... É uma coisa de futuro, é uma coisa de adquirir as nossas habilidades para o bem. Desenvolver as nossas habilidades para o bem. Outro dia eu ouvi um comentário que incorporei no meu raciocínio diário. Cada dia é um prêmio, né? Quando você acorda de manhã e você abre o olho, seja qual for um dia comum, qualquer, aquele dia é um prêmio para você fazer desse dia o melhor. Não importa a agenda que você tem que fazer, não importa aquilo que você muitas vezes é obrigado a fazer, dentro da realidade de cada um, etc, etc. Mas o fato de você estar ali, acordado, com um teto, pensando, raciocinando, tendo condições de se cuidar, levantar, fazer a sua higiene, não importa em que categoria social, mas só o fato de você acordar, pensar que hoje é hoje e poder levantar é um prêmio. E aí, porque você é lindo, não, é porque você precisa trabalhar com essas ferramentas e fazer desse dia o seu melhor. E aí, quando a gente para e pensa que se a gente ganha um prêmio a cada dia, é porque a gente tem que aproveitar esse dia. E aproveitar dentro disso que os espíritos responderam a Kardec. Todos os espíritos, os anjos, os ditos anjos, percorreram todos os graus. Mas uns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais rápido. Outros levaram um tempo mais ou menos longo. Uns aproveitaram aquele dia de manhã. Outros optaram por deixar para depois. Outros, não, depois eu penso nisso. Não. Então, é uma questão de livre-arbítrio, de escolha. Só que gera... Depende de nós. É uma causa que leva a um efeito. Efeito, exatamente. Vocês estão ouvindo o programa Luz na Penumbra, sobre a apresentação de João Batista, Livro dos Espíritos, capítulo 1, Anjos e Demônios. Capítulo 1 do livro 2º. Do livro 2º. A pergunta 129. E ela tem uns olhos de safira apaixonantes. Desculpa, mas eu adoro isso. Estamos ensaiando. Vamos lá. Dando sequência, ele quer que eu fale a respeito da questão. E o que eu acho que eu tenho que passar para vocês, complementando a questão da responsabilidade ali que a Guilhermina levantou, a questão do tempo, né? Quando se fala aqui, quando os espíritos colocam para a gente, bom, aceitaram sua missão, o tempo vai ser o diferencial aí. Aceitaram sua missão sem murmurar, e o outro ficou fazendo birra, vamos dizer assim. Como é que nós estamos no nosso projeto? Por exemplo, nós temos um projeto de vida que é a construção, adquirir uma casa própria. Vamos lá. A gente está morando de aluguel e nós temos o projeto para adquirir uma casa própria. O que você tem que fazer? Primeiro passo, você vai organizar a sua estrutura para ver que tipo de
trajetória você vai seguir, né, para alcançá-la na frente. Então, você vai ter que trabalhar, arrumar dinheiro, procurar uma casa que esteja dentro do seu orçamento, vai na Caixa Econômica, prepara o processo de aquisição dessa casa. Você tem um objetivo. O objetivo é a casa própria. A casa própria pode estar, o seu objetivo pode estar muito lá na frente, porque por enquanto hoje você está até desempregado, vamos dizer isso. Então, quando você tem um objetivo e foca nesse objetivo, começa a traçar metas pequenas para alcançá-lo, assim você chega mais rápido no alcance da casa própria, que é o nosso exemplo. Porém, se você começa, cara, mas eu quero a casa própria, mas eu estou desempregado. Tá, e daí? Você está desempregado hoje, mas amanhã você pode estar trabalhando. Você tem que... É a primeira etapa, você tem que correr atrás de um trabalho. Pois é, mas o trabalho é difícil, né, de a gente conseguir um trabalho. Poxa vida, o que aparece são coisas que eu não sei fazer, são coisas que eu não estudei, eu não me especializei em nada. E tem que levantar muito cedo. Nossa, eu consegui um que tem que carregar muito peso como ajudante de obra. Bem complicado. Não, mas olha quantos empecilhos, quantos obstáculos nós mesmos colocamos no nosso trajeto que vão impedir a nossa conquista ali na frente. Em que estágio você está no seu processo evolutivo? Essa é a questão. Porque, independente se a gente quer ou não quer, o progresso é inevitável. Você vai ter que alcançar patamares superiores ao que você está no momento. Então, por que não tornar esse processo mais leve? E é onde os espíritos entram com a questão de tornar fácil ou tornar difícil a trajetória. Então, você pode alcançar o seu objetivo, que no caso do exemplo, a casa própria, em menos tempo do que o outro que começa a juntar empecilhos. E quando, a gente já viu isso no programa anterior, quando a gente vibra em problemas, mais problemas a gente atrai. E quando a gente vibra em soluções chegam a gente. Então, é uma questão de percepção e de posicionamento. Concorda? Com certeza. Muito bom estar aqui ouvindo tudo isso, né? Muita aprendizagem para mim. Eu gostaria de destacar aqui nessa questão, nessa resposta, na verdade, 2 itens, né? Um vocês já destacaram, que é a questão de murmurar, de reclamar, como isso nos tira da nossa rota e como isso vai fazer com que a nossa vibração atraia aqueles irmãos que, por ignorância, querem atrapalhar a nossa caminhada, né? Porque se eles tivessem consciência do que estão fazendo, realmente não agiriam dessa forma, porque estão atrapalhando eles mesmos, certo? Então, quando murmuramos, saímos da vibração daquilo que precisamos conquistar. Então, realmente, a velocidade com que vamos chegar ao nosso ponto de destinação depende de nós. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos a demora, né, ou o avanço mais rápido no caminho que precisamos fazer. Então, isso é muito importante. Tem uma frase que foi atribuída, né, ao professor Hermógenes, que é um professor importante que divulgou o yoga no Brasil, que ele falava assim: entrego, confio, aceito e agradeço. É uma postura muito interessante, né, de confiar nos desígnios de Deus e gastar menos tempo com a reclamação e confiar. Com a resistência, né? Confiar, porque há alguém no controle. Essa força superior está no controle. E nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade que bate às nossas portas é por acaso. Sim. É aprendizagem. E eu acho que essa frase traz uma sabedoria para todos nós. A confiança em Deus e a entrega a Deus, ela tem a ver com esse não murmurar.
Um outro aspecto que eu gostaria de levantar aqui é o tempo de cada um. A gente vive numa sociedade hoje que não respeita isso, né? A gente está numa sociedade muito positivista, né? Que quer colocar todos no mesmo pacote, agindo da mesma forma. Até em termos educacional, na escola, né? A maioria das escolas age dessa forma. Então, aqui nessa pergunta, quando ele diz que uns aceitam sua missão sem murmurar e chegam mais depressa, outros gastam mais tempo ou menos longo para chegar à perfeição, cada um tem seu caminho, cada um tem sua rota, cada um é um ser singular. E quando aprendemos isso, vamos gastar menos tempo com complexos que nós vamos adquirindo na nossa vida, né? A psicologia está estudando complexos de inferioridade, superioridade. Eles estão ligados a comparações que fazemos, comparações que não precisam ser feitas. A única comparação que precisamos fazer é de nós conosco mesmo. Exatamente. A Alessandra do passado, a Alessandra de hoje, a Alessandra do futuro. Agora, os outros, como os outros estão agindo, é responsabilidade deles. Cada um com seu cada um, né? Cada um responderá segundo as suas obras. Madre Teresa. Então, aí nós podemos sofrer menos, né? Se não nos deixarmos levar por esses complexos, de nos considerarmos muito inferior, aí, não vou fazer mais nada porque eu sou pior que todo mundo, ou então muito acima, não tenho nada a aprender com ninguém, eu sei tudo. São caminhos equivocados que a própria psicologia está aí nos ensinando a autorregular essas questões. É isso. Então, eu falei, Maria Teresa, por causa do seguinte, ela tinha uma máxima. Ela dizia, as suas questões são entre você e Deus. Os assuntos do outro são entre ele e Deus. E Deus. Ou seja, o contraponto do diálogo é sempre Deus. Se você colocar Deus no seu diálogo, sempre a coisa funciona. Eu tenho escutado um site, um grupo do WhatsApp, que é Rádio Novela. Dou um valor muito grande a esse trabalho por causa do seguinte: há pessoas que não conseguem ler, porque não enxergam. Importantíssimo. Porque não conseguem ler por vários motivos. Então, é como o nosso programa aqui. Nós estamos entrando no leito do enfermo, nós estamos entrando na cela da cadeia, certo? Estamos entrando na casa do paciente que não consegue enxergar. Mas ouve. Mas escuta. Então uma fala que estou fazendo a radiofonização de Obreiros da Vida Eterna. Interessante que um mentor espiritual diz o seguinte: a palavra tem um peso, tem uma força, e ela marca o fluido cósmico universal. Então, é necessário disciplinar aquilo que se fala para começar a disciplinar aquilo que se pensa. Não são essas as palavras, mas foi o que eu compreendi do texto que foi relatado. Gente, isso é de uma importância fora do comum. Ou seja, nós não educamos o nosso falar somente numa questão de necessidade de dialogar ou nos fazer compreender melhor. Em última instância, na verdade, estamos educando a nossa palavra para nos educar. O nosso falar tem que estar junto com o nosso pensamento. Vamos refletir a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente para a conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje vamos dar início ao seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E ele começa o seu primeiro item na passagem da Bíblia ou do Evangelho de Jesus, que consta de Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Esta parábola foi mais uma forma que Jesus encontrou de tentar nos demonstrar o que era o reino dos céus, ou o reino de Deus, a casa do Pai, como ele costumava chamar. Nos evangelhos há diversas passagens nas quais Jesus tenta nos explicar através de conversa direta ou através de parábolas, ora nos mostrando o que é necessário se fazer para chegar lá, ora para nos mostrar o que acontece ao chegarmos lá, ou para nós não vacilarmos e com isso deixarmos passar a oportunidade. Várias maneiras de tentar nos explicar. Eu considero que realmente é difícil para nós entendermos o que é o reino dos céus, assim como foi difícil para Jesus tentar nos explicar. Ele apelou para essas parábolas, essas historietas, mas Kardec nos selecionou aqui algumas, de forma que nós possamos ter uma pequena noção do que se trata. E esta aqui eu considero clássica, para nos mostrar como é que acontece a nossa evolução espiritual, moral, ao longo do tempo, até chegarmos ao reino de Deus. E mostrando que a ordem de chegada é variada. Uns chegam no começo, outros chegam mais tarde, outros mais tarde ainda. Há sempre ingresso para todos aqueles que resolvem, que atendem ao chamado, que o chamado é sempre, como mostra aquela outra parábola do festim das bodas, né? O rei mandou convite para todo mundo, já que aqueles que foram os primeiros convidados não aceitaram. Então, aqui é mais ou menos isso. São chamados, uns vão primeiro, outros vão depois, mas vamos dizer assim, o prêmio por estar no reino de Deus é igual para todos, independentemente de quem chegou primeiro ou quem chegou depois. Já que o prêmio é a felicidade de estar lá, não importa quando você chega, apenas aqueles que foram antes estão curtindo a felicidade há mais tempo. Vamos ver aqui então o que nos trata esta parábola. Diz assim, Jesus falando, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Isso de madrugada ele foi, contratou alguns trabalhadores para trabalhar aquele dia e iam ganhar 1 denário por aquele dia de trabalho. Saiu de novo à 3ª hora do dia. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha,
e vos pagarei o que for razoável. Quando ele fala que terceira hora, é porque naquele tempo não existia relógio, mas o dia já era fracionado em 24 horas. Já havia acontecido isso pelos sumérios, que estavam na terra antes até dos hebreus, né? Lembre-se de que Abraão, que foi fundar essa raça de hebreus, é oriundo lá daquela região onde se encontrava a Suméria. Ele veio da parte da Caldeia, da cidade de Ur. Então já os sumérios já tinham criado essa divisão de 24 horas por dia. Mas não havia relógio. Então eles faziam estimativas. O que acontecia? A hora que o sol nascia, eles consideravam a primeira hora. Em tese, seria às 6 da manhã, em média. A terceira hora seria o que nós convencionamos hoje chamar de 9 horas. A sexta hora, o meio-dia, e assim sucessivamente. Então, quando Jesus diz que o pai de família saiu de madrugada, ele deve ter saído da primeira hora. Depois ele voltou na terceira hora, ou seja, ele voltou mais ou menos às 9 horas da manhã. Eles, quer dizer, os trabalhadores foram. Saiu então o pai de família novamente à sexta hora e à 9ª hora e fez o mesmo. Saindo mais uma vez na 1ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ou seja, ele foi na 1ª hora, faltando 1 hora para terminar o dia. E chamou o que tinha ainda lá de trabalhadores que não tinham conseguido trabalho para ir lá para a vinha dele. E ao cair da tarde, quando encerrou o trabalho, o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, disse aos que cuidavam dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti? Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Novamente repetindo o que ele fala naquela parábola do festim das bodas. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Naquela parábola, o rei, no caso, apartou aqueles que chegaram para a festa sem a roupa preparada. Aqui, ele não está fazendo distinção de veste, apenas ele está pagando a mesma coisa para todos que foram trabalhar, independentemente se trabalharam o dia todo ou se trabalharam só 1 hora. E aqueles que começaram o dia cedo, com certa razão, estranharam, né? Por que estamos ganhando a mesma coisa dos que chegaram aqui na última hora? Mas o dono falou: olha só, meu amigo, eu cobrei com você, você recebeu 1 denário. Estou te pagando 1 denário. Você não tem nada com isso de que eu quero pagar 1 denário para quem trabalhou 1 hora. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser.
Não estou pagando a você menos, estou dando o que combinou. Então você está com o olho gordo porque eu estou pagando a mesma coisa para o outro. Então, essa é a situação. Mas nós aqui também ficamos assim um pouco, como se diz aí, encafifados com essa história, né? Que justiça é essa desse senhor de família que supostamente está representando aqui o reino de Deus, como diz Jesus? O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, esse pai de família está representando o reino dos céus, ou seja, o Senhor, o Deus. Ele vai dar o mesmo pagamento para quem está há muito tempo e para quem está chegando agora. É porque nós fazemos contas com o pagamento material, ou seja, o dinheiro. Porque Jesus tem que contar uma história que as pessoas entendessem, usando as palavras e dando argumentos baseados nas coisas do dia a dia deles. E o dinheiro é uma coisa do nosso dia a dia, não só deles como nosso. Se o cara trabalhar, vai receber o pagamento em dinheiro. Mas aí Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a essa história do pai de família. Não é exatamente a mesma coisa, até porque no reino dos céus, quem vai trabalhar para o reino dos céus, trabalhar para Deus, não vai receber dinheiro por isso. Nenhum de nós que se propõe a trabalhar para Deus, não vai receber de Deus pagamento pecuniário, pagamento em dinheiro. Isso é conversa que se conta por aí, mas nós sabemos que não é bem assim. Né? O famoso bônus hora lá do nosso lar, não é bem assim a coisa. Por quê? O que você vai ganhar quando você chegar no reino dos céus? Você está aqui, trabalhou, viveu, morreu, encarnou, desencarnou e está vivendo a sua vida e chega um ponto que você já passou por todas as experiências morais, intelectuais, já se encontra pronto para ir para o reino de Deus. Você já é um espírito pronto a adentrar no reino de Deus e curtir o pagamento de todo esse esforço. E qual é esse pagamento? É você ser feliz, curtir a felicidade do reino dos céus, que Jesus diz ser indescritível. Não há como descrever o que é a felicidade do reino dos céus. Nem o Cristo conseguiu descrever. E nós também não sabemos, mas pelo que Jesus fala, deve ser a maravilha das maravilhas. Então, esse é o pagamento de quem faz o trabalho para Deus. E qual é o trabalho para Deus? Praticar o amor, a caridade, o perdão, a fraternidade. Esse é o trabalho para Deus, né? É amar Deus. O que é amar Deus? É amar ao próximo como a si mesmo, como disse Jesus. Então, se eu estou nas minhas vivências todas encarnatórias aí, trabalhando neste sentido, trabalhando pela felicidade dos outros, pela caridade e tudo mais, eu estou trabalhando na vinha do Senhor, desse pai de família. Já me chamaram há muito tempo e eu já estou trabalhando, ou seja, eu já estou curtindo a felicidade que é fazer o bem ao próximo, praticar a caridade, porque isso já me dá uma felicidade. O reino de Deus está dentro de nós, como disse Jesus. Então, quando eu pratico o amor, a caridade, o perdão, a indulgência, eu pratico a bem-querência, a benevolência, o que acontece? Eu estou ficando feliz, Então, esse é o pagamento por eu estar trabalhando na vinha. Agora, se eu sou um dos primeiros a perceber isso e começo a trabalhar, eu já começo a curtir isso. Começo a curtir. Eu sou um dos primeiros, então já estou curtindo aqui todo esse trabalho. Chegar no fim do dia, eu vou continuar curtindo. E no dia seguinte vou voltar para trabalhar curtindo essa felicidade, que é o pagamento por eu trabalhar para Deus. É ser feliz. Agora vai dizer, bom, mas é aquele que não entendeu isso e está lá na praça até hoje esperando. Tem que ser amado, não vai, tal. Ele não está curtindo a felicidade, ele não está trabalhando para Deus, não está trabalhando para esse pai de família que está simbolizando Deus.
Agora, no momento que ele vai para lá, não importa se ele foi na terceira, na sexta, na nona ou na 10ª hora. No momento em que ele começa a trabalhar para Deus, ele começa a receber o mesmo pagamento que eu estou recebendo desde o começo. Então, ser feliz não é uma coisa mensurável. Um denário aqui é uma simbologia para mostrar um pagamento, mas o pagamento de Deus para nós é a nossa felicidade. Se eu disser que estou feliz porque eu pratico o bem há muito tempo, e se a outra pessoa disser, eu comecei a praticar o bem agora, fiquei feliz. A felicidade dele é exatamente igual a minha, não há como ser diferente. A felicidade de praticar o bem é a mesma, apenas eu estou há mais tempo. Estou sendo feliz há mais tempo. É isso que Jesus está mostrando. Os trabalhadores que foram chamados na primeira hora, eles estão lá curtindo a felicidade há mais tempo. Agora que eles chegaram no final, vão curtir também, vão participar da festa do mesmo jeito. Eu estou na festa desde o começo. Quem chegou no final da festa ainda vai ter lá as coisas da festa para todo mundo. Não vai faltar nada nessa festa. Apenas chegou depois, mas aí tem os outros dias para frente, aí tem a eternidade para curtir a felicidade. Não é só aquele dia representa as nossas encarnações aqui. Mas no momento, no final de tudo, quando eu estiver já puro lá no reino de Deus, é felicidade eterna. É isso que Jesus quis dizer, quer dizer, para nós ficarmos mais sossegados, não ficar ansiosos, porque depende só de nós ir para lá. Mesmo que eu não tenha ainda feito nada, que eu estou bobeando aqui, no momento em que eu decido, começou a minha felicidade. Esqueceu que o tempo que eu não era feliz, paciência, passou, está passado. Agora em diante eu sou feliz. É isso que a parábola nos mostra. Então, como Jesus diz aqui, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, ele mostrou ali que o senhor da vinha foi lá chamar. Em tese, todos a quem ele chamou aceitaram o convite e foram. Mas não quer dizer que todos a quem ele chamou foram. Muitos foram chamados lá também e continuaram lá na praça, jogando dominó, conversando fiado, discutindo bobagem, e não foram trabalhar. Aqueles que foram, mesmo os que foram no começo, os que foram no fim, receberam o pagamento de serem felizes. Os outros não aceitaram. Como diz Jesus, muitos são chamados, aliás, todos são chamados. Agora, os escolhidos são aqueles que entendem, aceitam e vão curtir essa felicidade. Da mesma maneira que no festim das bodas, todos foram chamados, mas só aqueles que chegaram lá com a roupa apropriada, ou seja, com o trabalho da prática do amor e da caridade executado, é que puderam ficar na festa. Então vão voltar para as trevas exteriores, quer dizer, vão reencarnar novamente para poder começar tudo de novo. Então aqueles que ficaram lá vão esperar o dia seguinte, mas também vão ter a chance. A chance vai ser a mesma. E como disse Jesus, mas porque o pagamento deles foi, os últimos receberam. Até porque, coitados, eles chegaram no final. Os outros já estão curtindo. Então, se receber o pagamento, já estão recebendo há muito tempo esse pagamento. Eles chegaram agora, não, chama eles aí agora, que agora estão curtindo, para receber logo, para ser feliz agora. Agora, os outros que estão lá mais tempo também estão curtindo esse tempo todo. Então, essas parábolas de Jesus sempre têm uma interpretação paralela, por isso é uma parábola. Então, ela tem a interpretação literal, que às vezes nos causa espanto, porque fica assim meio confuso de entender, mas se formos ver pela outra interpretação, a interpretação moral, vamos ver que faz sentido. Agora, Jesus tinha que contar a história dentro da realidade que as pessoas entendessem. Ele ia explicar das reencarnações, da pureza da alma. Não, ele contou a história. Agora, essa história foi contada para aquele povo que estava ali, mas, na realidade, ficou para nós outros hoje em dia. Para a eternidade, porque nós hoje estamos tendo a oportunidade de estudar isto agora, nesta encarnação. Agora, nas próximas, no futuro, outras pessoas que ainda não se deram conta disso vão ter a mesma oportunidade. Então a história tem que ficar para sempre. Assim como outros, antes de nós,
século passado, no século retrasado, já entenderam a história e já estão praticando bem e estão aí curtindo a felicidade. Né? Esses grandes próceres daí da caridade que nós cultuamos tanto no espiritismo quanto em outras religiões, né? Pessoas aí famosas que praticaram amor, a caridade, elas estão curtindo isso há muito tempo, já tomaram conta disso em outras encarnações, vieram nessa para curtir essa felicidade. Nós não, nas outras encarnações, ficamos na praça lá jogando dominó. Agora resolvemos aceitar o chamado. Estamos começando aqui a colher umas uvas ali e tal, limpar o chão lá da vinha. Na próxima, nós já vamos estar em melhor situação. E outros vão começar do zero, né? Porque vão ler isso aqui no futuro. E isso vai ficar para sempre. Até que todos nós tenhamos aceitado o convite e tenhamos sido aceitos para ficar lá eternamente no reino de Deus. Aí nós passaremos a ser esses que vão à praça convidar aqueles que estão lá perdidos, sem entender o que está acontecendo. Assim como Jesus fez conosco. Veio aqui nos mostrar, olha, vocês estão perdendo tempo. Fiquem espertos, porque ainda dá tempo de vocês virem curtir aqui a felicidade do reino. Já se passaram 2000 anos e nós ainda estamos com dificuldade. É normal, né? Como eu costumo dizer a vocês aqui, nós, seres humanos, Homo sapiens, estamos aqui há 40 mil anos, né? Desde o Homo sapiens, 40 mil anos. Não vai, e 40 mil anos fazendo besteira. Você acha que vai ser só nos últimos 2000 que a gente vai tomar jeito? Vai ser difícil. Então, não vou dizer que vai levar mais 40 mil, mas vai levar algum tempo para nós entendermos esse processo, nós todos, porque já há muita gente aqui no planeta que já está praticando bem, né? Há muito tempo, mas nós estamos aqui ainda aprendendo. E vai ter todos que estão aqui estarem direcionados a esse trabalho na vinha do Senhor, vai demandar tempo. Pode ser que antes disso ainda aconteça a seleção para alguns que são renitentes, não querem porque não querem, seriam afastados. Para quem tiver a fim de trabalhar na vinha, permaneça aqui nesse maravilhoso planeta que é o nosso. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.